volta no Instituto Fastef. Eu sou o professor Eduardo Maciel, tô ao vivo com a nossa turma do estado do Rio de Janeiro, Suelen, Maicon, Jaqueline, Ronaldo, tô ao vivo com o Luciano, com a Jane, com a Mônica que entrou agora, com a pastora Renata, e se eu esqueci de alguém aí, a Priscila, a Jane, se eu esqueci de alguém, me perdoe, estamos juntos para mais uma aula de escatologia. Hoje já é a nossa aula de número 3. Eu espero que você possa receber conhecimento avançado. Na aula passada, nós falamos sobre a igreja após o arrebatamento. Nós falamos do tribunal de Cristo, nós falamos do erro do purgatório, que é uma grande fantasia do catolicismo romano, é uma grande viagem. Nós falamos dos dois tipos de obras, as destrutíveis e as indestrutíveis. Nós falamos da recompensa, do galardão e também da coroa. Falamos das bodas do Cordeiro, da importância do casamento. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre casamento e eu disse para ela que o casamento ele é venerado sobre tudo. E se o casamento não fosse algo importantíssimo para Deus, Deus não teria usado o apóstolo Paulo para fazer a analogia de Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Falamos da grande tribulação e terminamos a aula da semana passada, a última aula que tivemos, falando do dia do Senhor. O dia do Senhor será um dia de muita alegria para nós, porque o Senhor voltará para buscar sua noiva, a sua igreja. Mas vai ser um dia terrível para aqueles que não tiveram um encontro com Deus ou que não aproveitaram as oportunidades que o Senhor deu. O nosso tema hoje são as 70 semanas de Daniel. Espero que você já deva ter ouvido falar das 70 semanas de Daniel. É um tema muito discutido, é um tema muito controverso. Existem muitas coisas que a gente pode falar sobre as 70 semanas de Daniel, principalmente o hiato, o espaço da última semana. E nós vamos hoje teologar juntos aqui para entendermos melhor essa temática das 70 semanas de Daniel. Começando pelo fundamento profético. Daniel, capítulo 9, dos versículos 24 ao 27, traz para nós um fundamento profético. Se você tem a sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui para ler esse texto junto com vocês, só que hoje eu não vou transmitir para vocês esse texto, porque eu não alinhei aqui o meu celular juntamente com a tela. Mas se você tem a sua Bíblia, acompanha aí, ou se você tem o aplicativo, acompanha aí. Daniel, capítulo de número 9, dos versículos 24 até o versículo 27. Lembrando que Daniel é o livro profético do Antigo Testamento, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então diz assim, 9:24, abre aí. Um período de 70 semanas, de 7 foi decretado ao seu povo, a sua cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer a expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar
a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora ouça, entenda. Passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante ou ungido. Apesar de tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas fortes e defesas. Depois desse período de 62 semanas, de 7, o ungido será morto, está falando de Jesus, e nada dele restaurar. Surgirá então um governante, cujos exércitos destruirão a cidade e também o templo. O fim chegará com uma inundação de guerras, de sofrimento, e então será decretado esse tempo, o tempo do fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse período, acabará o sacrifício das ofertas. E numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, está falando do anticristo, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Esse é o nosso texto profético das 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24, 27. E nós precisamos estudar as nuances dessa palavra, dessa profecia. Essa passagem, ela constitui a base central para compreendermos a duração e os propósitos, ou o propósito, do período tribulacional. É uma das profecias mais precisas e detalhadas das Escrituras, revelando o cronograma divino para Israel, para os judeus e também para as nações, que inclui a mim e a você. Então, a Rebeca chegou por aí, a Érica também, a Edivânia. Deixa o seu nome completo lá no chat. Faz igual a Edivânia fez agora lá, para a gente computar a sua presença. Esse fundamento profético, turma, ele é um dos mais detalhados que nós temos nas Sagradas Escrituras e podemos usar isso também como uma dispensação. Vocês ainda terão uma disciplina, talvez seja a próxima, que são as dispensações bíblicas, são os períodos bíblicos. Essas 70 semanas, elas representam 70 períodos, ou 7 períodos, né? Cada semana representa um período, que não são semanas de 7 dias, que são semanas de algumas eras, de algumas dispensações, e que nós precisamos entender em qual das semanas é que nós estamos, né? Porque quando a última semana foi inaugurada, aí virá o fim. Aí o Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar sua noiva, para buscar sua igreja. Existe um plano divino que é revelado para nós. Por isso a importância de se estudar Apocalipse. Primeiro, o Messias, a vinda e a obra redentora do ungido de Deus. Quem é o Messias? O Messias, ele é o nosso Salvador. Deixa eu mudar aqui a minha câmera para o outro lado. O Messias, ele é o nosso Salvador. É aquele que morreu na cruz para nos trazer vida e vida em abundância. O Messias, ele já cumpriu a sua obra aqui na terra, mas um dia ele virá para completar a sua obra, aonde o ungido de Deus por todo o tempo reinará.
Em segundo lugar, nesse plano divino, nós teremos um juízo divino. A justiça de Deus será executada sobre o pecado e sobre a rebelião. O que é o juízo divino? Na última aula, a aula de número 2, nós falamos do juízo do grande trono branco. Mas aquele juízo de Cristo vai ser para dar para cada um de nós as recompensas, os galardões. Não é esse o juízo divino. O juízo divino é onde Deus irá julgar o pecado e a rebelião de toda a humanidade. Temos ainda Israel, o destino profético do povo escolhido. Esse povo é um povo de promessas. Esse povo é um povo abençoado. Mesmo que eles tenham rejeitado o Cristo, ainda haverá uma oportunidade de salvação para Israel. Ainda haverá uma oportunidade para que eles possam ser salvos. E dentro do plano divino revelado existem os gentios. Todo mundo que não é judeu é gentil. Eu sou gentil. A Edivânia é gentílica. A Renata é gentílica. A Jaqueline é gentílica. O Ronaldo é gentil. Luciano é gentil. Quem não é judeu é gentil. E o papel das nações no plano redentor. A Etienne chegou aí, né? Boa noite, Etienne. Então existe um plano de salvação desde antes da fundação do mundo. Porque Deus sabia que Adão iria pecar. Deus sabia que Adão iria falhar. Então, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, nós temos a primeira mensagem escatológica da Bíblia, aonde haveria alguém que morderia o calcanhar da humanidade, mas o Senhor traria o Messias que esmagaria a cabeça da serpente. E o Messias é Jesus, aquele que tem poder e autoridade. Controvérsias escatológicas. A interpretação do texto que nós acabamos de ler divide os estudiosos da profecia bíblica, divide os teóricos, divide os teólogos em campos distintos, cada um defendendo a sua visão hermenêutica. Professor, por que existe tanta interpretação, tantas visões hermenêuticas? Porque a Bíblia é um livro interpretativo. Então os amilenistas estão dizendo que nós já estamos no milênio, que o milênio é aqui e agora. Os pós-tribulacionistas vão dizer que a igreja passa pela grande tribulação. Os pré-tribulacionistas vão afirmar que nós vamos antes, o arrebatamento será antes. Gente, a Bíblia é um livro interpretativo. Sendo um livro interpretativo, a Bíblia dá base para tudo. Estejamos preparados para tudo. Dentro desses campos distintos e dessas visões hermenêuticas, nós temos os pré-milenistas e os dispensacionalistas. Eles defendem, nesse estudo, interpretam essa profecia de Daniel na sua literalidade e futuramente haverá um intervalo entre a 69ª semana e a 70ª, durante o qual a igreja é formada. Então, para quem é pré-milenista e dispensacionalista, que é a maioria dos
assembleanos, que é a maioria dos pentecostais, nós estamos vivendo um tempo de dispensações e nós estamos na última semana, a 69ª, e que a 70ª semana vai ser inaugurada no fim de todas as coisas. Então nós estamos nesse período. Mas também existe um segundo grupo, que é o grupo do amilenismo. Quem são os amilenistas? São aqueles que vão espiritualizar essa profecia. Eles não vão entender literalmente como nós entendemos. Nós entendemos de maneira literal. Eles não entendem de maneira literal. Eles espiritualizam, negando um milênio futuro, 1000 anos de paz aqui na Terra, interpretando as promessas a Israel como já cumpridas na igreja. Então, os amilenistas, eles vão dizer que o milênio já está acontecendo e que as promessas para Israel é nesse tempo presente. Caso contrário, eles não terão uma nova chance de reconhecer o Cristo. E uma terceira corrente teológica são os não dispensacionalistas, os não pactualistas, que vão rejeitar claramente a distinção entre Israel e a igreja. Eles vão colocar Israel no mesmo patamar que a igreja no mesmo patamar que Israel, e eles vão argumentar a continuidade entre os testamentos, sem períodos bíblicos, sem dispensações bíblicas distintas. Eles não entendem o período da inocência lá no Éden, o período do governo humano com Noé, o período da consciência com Adão pós o pecado, o período da lei com Moisés, o período da graça que a igreja está vivendo. Os não dispensacionalistas, eles não enxergam esse tipo de dispensações. Eles não veem dessa maneira. Volto a dizer que a maioria dos pentecostais são dispensacionalistas. Refutação da teoria do cumprimento total. Nós precisamos refutar algumas coisas. Existe um homem, um teórico, um teólogo chamado Edward J. Jung, e outros também teólogos do passado que propuseram que a profecia de Daniel já se cumpriu. As 70 semanas do Daniel já aconteceu. Aconteceu completamente. A 70ª semana foi na ascensão de Cristo. Essa teoria, porém, ela ignora alguns aspectos cruciais do texto de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, que permanecem evidentemente como fatos que não se cumpriram na história. Tem muita coisa que ainda não se cumpriu. Eles acreditam no cumprimento total. Eles acreditam que nós estamos na 70ª semana. Não! Porque existem detalhes, argumentos, fatos que ainda precisam acontecer para que o fim aconteça. Então nós temos os nossos argumentos, o argumento de quem é contra a teoria do Edward.
E o primeiro argumento são as evidências não cumpridas. A transgressão de Israel ainda não cessou. Eles continuam transgredindo. Os pecados não chegaram ao fim. A humanidade continua pecando. A justiça eterna não foi estabelecida na terra. Em todos os países há uma injustiça muito grande. A visão e a profecia não foram seladas, porque serão seladas quando Jesus vier. E o Santo dos Santos ainda não foi ungido. O Santo dos Santos aqui é uma interpretação da construção do terceiro templo. Lembra que eu falei nas aulas passadas que o primeiro templo foi o templo de Salomão? Que o segundo templo foi o templo de Herodes? E que hoje só tem os muros das lamentações? Agora, nós precisamos entender que quando o terceiro templo começar a ser construído, o Santo dos Santos será ungido. Essas coisas ainda não se cumpriram. Existe uma conclusão necessária que nós precisamos fazer. A história de Israel, desde Cristo até os dias de hoje, demonstram que múltiplos objetivos da profecia aguardam o cumprimento futuro. A teoria do Edward Jung sobre o cumprimento total, ela contradiz tanto o texto sagrado de Daniel quanto a realidade histórica de evidências que temos, fatos que ainda não se cumpriram. Tem muita coisa para se cumprir na história da humanidade. Ah, professor, mas as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Depois do Covid, sim. Eu acho que depois do Covid, nós aceleramos aí o desenvolvimento tecnológico, vacinas, modais, transportes. Eu acho que nós evoluímos aí no mínimo 10 anos. Em 2 anos de pandemia, nós avançamos 10 anos. E daqui para frente vai ser assim. Se você acha que com toda a tecnologia, inteligência artificial, nós agora temos tido progressos e descobertas científicas que demoravam uma década e agora demoram 365 dias. Os dias estão sendo abreviados, como diz a Bíblia. Parece que foi ontem que nós estávamos comemorando a passagem de ano. E hoje já é carnaval, amanhã já é Páscoa, depois da manhã já é Dia das Mães. E daqui poucos meses já é Natal. Os dias estão sendo abreviados. As 70 semanas de Daniel é uma determinação divina. 70 semanas estão determinadas sobre o povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9, 24. Quem determinou? Foi Deus. Essa declaração inicial estabelece o escopo e o alvo da profecia e um período determinado divinamente e concernente especificamente ao povo de Daniel, os judeus, mas também a cidade santa, Jerusalém. Nós temos aqui, de maneira bem explícita, que o povo está vivendo essas semanas, Israel, os judeus, e também a cidade santa, e também Jerusalém. E nós também, como filhos adotivos, como parte desse pacto que temos com Deus,
essa aliança que nós temos com Deus, nós também estamos vivendo essas semanas. Povo e cidade são identificados nesse texto. Nós temos uma referência explícita em Daniel capítulo 9, verso 24, que esse povo são judeus, descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó. Temos também uma geografia, um local, a cidade santa, o centro do culto e promessas de Deus em Israel. Qualquer interpretação que vai ignorar essas especificidades vai violar o contexto imediato de Daniel, vai distorcer o propósito da revelação angelical. Qualquer interpretação que não observa os judeus e a santa cidade no desdobramento da história não será uma interpretação salutar. Será uma interpretação errônea. Temos a natureza dessas semanas de Daniel, dessas 70 semanas. A palavra hebraica sabat significa literalmente 7. Heptade, referindo-se a um período de 7 unidades. O contexto determina se são dias, se são anos, se são períodos. Gênesis 29 e 27 é a mesma palavra que diz que Jacó trabalhou uma semana pela mulher amada chamada Raquel. Uma semana de trabalho de Jacó é referente a 7 anos, literalmente. Isso que é amar uma mulher. E no dia do casamento, o pai da noiva, ao invés de fazer o que estava acordado com Jacó, enganou o Jacó e, ao invés de dar a sua filha Raquel, deu a sua filha Lia. E o Jacó foi lá reclamar no outro dia das núpcias. Você é doido? Eu casei com uma e levei outra? E aí o Labão disse para o Jacó, não, aqui na nossa terra é diferente. A gente não te explicou, não? A filha mais velha casa primeiro. Então você está levando a Leia, mas se realmente você quiser a Raquel, trabalha mais 7 anos. E ele trabalhou mais 7 anos, mais uma semana, por amor a uma mulher amada. Veja o que é um homem de verdade. Hoje em dia, os meninos que estão namorando aí, se cair uma chuva, ele nem vai ver a namorada. Hoje eu não vou ver você não, tá chovendo. Deixa para outro dia. O Jacó, ele trabalhou 14 anos. Em segundo lugar, Levíticos 25:8. 7 semanas de anos. 7 vezes 7. É o ano do jubileu. 7 vezes 7, 49. Então, 7 semanas de anos são 49 anos. Aqui a mesma palavra, ela tem um outro sentido. 7 semanas, 49 anos. E em Ezequiel 4, 4 e 5, nós temos um dia que representa um ano na profecia de Ezequiel, que é uma profecia simbólica.
um dia representando um ano. Então, essa palavra pode representar semanas, pode representar anos, podem representar dias. 70 semanas de Daniel não são apenas 490 anos. São eras, são períodos. E aí nós fazemos um cálculo aqui total das 70 semanas da profecia de Daniel. A matemática profética é que 70 semanas vezes 7 anos. Literalmente, se não fosse uma simbologia, se não fosse um livro profético, seriam 490 anos. Isso literal. Já se passaram mais de 490 anos que Jesus morreu na cruz. Então a interpretação aqui, ela não pode ser literal. Existem mais coisas aqui. Este não é um número simbólico ou um número espiritual, mas é uma contagem de anos que governa o cronograma messiânico escatológico, e a precisão matemática da profecia testifica a sua origem. Então nós temos as 70 semanas de Daniel, e se nós estamos na última semana, já se passaram muitos anos. Nós temos cada semana nesse gráfico, que é a fatia menor. E nós temos ainda um total de semanas que vai acontecer, que no caso é a última, tá? A 70ª semana. Agora, se a gente for interpretar a 70ª semana, a última semana, são 7 dias. E quanto tempo vai durar a grande tribulação? 7 anos. E quanto tempo vai durar as bodas do Cordeiro? 7 anos. Então a última semana será o fim. Nós estamos vivendo a 69ª. Ah, mas há um hiato. Ah, mas há um espaço. Sim. Mas após esse hiato, após esse espaço, o que há de vir virá e não tardará. Existem 6 objetivos messiânicos para nós entendermos Daniel no capítulo 9, no versículo 24. Primeiro, objetivo messiânico, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado. Segundo, para expiar a iniquidade. Terceiro, para trazer a justiça eterna. Quarto, para selar a visão da profecia. 5, e para ungir o Santo dos Santos. Então, o primeiro objetivo é cessar a transgressão, por fim a rebelião de Israel contra Deus. E isso ainda não aconteceu. Segundo, dar fim aos pecados, completar o trato divino com a iniquidade humana. Nesse tempo, a humanidade não vai mais pecar. Terceiro, expiar a iniquidade, providenciar um sacrifício suficiente pela culpa. Isso já se cumpriu, né? Jesus, o nosso sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus vai fazer pela tua vida? Mais nada, ele já fez tudo. O que Jesus vai fazer pela minha vida? Mais nada. Ele já completou
a sua obra. Só que temos mais objetivos aqui. Quarto, trazer justiça eterna, estabelecer um reino de retidão perpétua. Quinto, selar a visão da profecia. Selar a visão e a profecia. Todas as palavras serão cumpridas. Todas as profecias que estão na palavra vão se manifestar. E o último é ungir o Santo dos Santos. É consagrar o santuário milenar. Aquele templo que não será destruído. O de Herodes foi, o de Salomão foi. Mas o Santo dos Santos, consagrado e ungido, ele não será destruído. Temos dentro de uma divisão profética uma estrutura de 3 períodos. O primeiro período são as 7 semanas aonde haverá a reconstrução em Jerusalém. Isso já aconteceu lá em Neemias. Neemias conseguiu, em apenas 7 semanas, reconstruir não só os muros de Jerusalém, mas também a cidade de Jerusalém. 7 semanas representa 49 anos depois do cativeiro babilônico, depois do cativeiro aonde eles ficaram 70 anos ali envergonhados. O segundo período é a 62ª semana. Essa 62ª semana, ela é o período até o Messias, até Jesus nascer, 434 anos. Lá da vergonha do cativeiro até Jesus nascer. É a 62ª semana. E a primeira semana, que ainda falta, a última semana, será 7 anos, a grande tribulação. Essa nós ainda estamos esperando. As outras 2 já passaram. As outras 2 já aconteceram. Mas a última semana, ela vai ser iniciada no fim de todas as coisas. O primeiro período é um período de 7 semanas, aonde os 49 anos de reconstrução, as 7 semanas que duraram 49 anos, e o evento da reconstrução completa em Jerusalém, incluindo muro, portas, praças e fossos, foi lá na época de Esdras. Foi lá na época de Neemias. Nesse contexto, em termos angustiosos, foi um período de intensa oposição, como sempre tem um Sambalate, tem um Tobias, e tudo isso foi registrado por Neemias e também por Esdras, que na Bíblia judaica é um livro só, tá? Na Bíblia judaica não existe essa divisão Esdras, Neemias, é um livro só. Como também Crônicas é um livro só. Como também Reis é um livro só. Como também Samuel é um único livro. Então a Bíblia judaica, ela junta, né? Samuel, ela junta Reis, ela junta Crônicas, e ela também junta Neemias e Esdras. São eles que narram esse período que nós dividimos aí em 3 estruturas. O segundo período são as 62 semanas, é a 62ª semana. Representam 434 anos, vai desde a reconstrução de Jerusalém até a manifestação pública de Jesus em Caná da Galileia. Também engloba o período intertestamentário,
O que é o período intertestamentário? É o período interbíblico. São aqueles 400 anos de silêncio profético. 400 anos do silêncio de Deus. Vai de Malaquias até Mateus. Tem até algumas Bíblias que quando você termina o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento, tem algumas páginas em branco. Sabe por quê? É um período interbíblico. É um período onde Deus não falou com profeta nenhum. E é nesse período que os livros apócrifos, os pseudepígrafos, os deuterocanônicos, eles são editados. E se Deus não falou com ninguém, como é que eu vou acreditar nessas publicações? Nós temos também a chegada do ungido, Jesus, que vai culminar com a apresentação de Jesus, filho do Zé, filho da Maria, como Messias, como príncipe de Israel. Agora, sabe o que é mais triste, turma? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para trazer vida e vida em abundância, mas as pessoas não receberam. O povo da promessa não recebeu Jesus. Nós temos um total das primeiras semanas de 69. Nós estamos vivendo, ou já se cumpriram, 69 semanas. Fazendo um cálculo combinado, 7 semanas mais 62 é igual a 69 semanas. 49 anos é o que representa 7 semanas. Mais 434 anos é igual a 483 anos. Raciocina comigo, acompanha comigo. Este período leva precisamente até um marco específico: a morte do Messias após a sua manifestação pública. Coincidência? Não. Inauguração da última semana. Quando? Quando ele voltar. Fechamos a 69ª semana com esse marco final, com a sua morte e com a sua ressurreição. E agora nós estamos aguardando a última semana, os últimos 7 anos. Esse marco final da semana é a crucificação, como narra Daniel capítulo 9, versículo 26. Esse texto nós lemos no início da aula. Se alguém chegou depois, pega do 24 até o 27. Depois das 70 semanas e 2 semanas, né? 72 semanas, será morto o ungido e já não estará. 62. A profecia aponta diretamente para a crucificação de Cristo, o momento culminante da expiação vicária pelos nossos pecados e o cumprimento dos primeiros 3 objetivos do Messias. Então parece até uma conta difícil, né? Vou colocar lá de novo. 62 semanas, mais 7 semanas, 69 semanas. 49 anos, mais 434 que já haviam passado, 483 anos.
é uma conta que a gente precisa interpretar direitinho a passagem, fazer as contas. Eu sei que tem muita gente que é de humanas aí, como eu sou de humanas, o nosso forte não é muita matemática, mas se você fizer as contas, você vai ver que nada na Bíblia está por acaso, nem um ponto, nem uma vírgula, nem um mês, nem uma data. E o início da contagem é o ponto de partida da profecia. Começamos a contar a partir da profecia. Daniel 9:25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Identificar corretamente o decreto inicial é essencial para validar com precisão a cronologia da profecia. Nem todos os decretos persas cumprem os requisitos do texto, porque tem muita gente também que vai querer interpretar na literalidade e vai dizer que foram os decretos de Ciro, que foram os decretos de Dário. Mas se a gente interpretar literalmente apenas para o tempo de Daniel, a gente vai cometer um equívoco da profecia. Existem decretos aqui inadequados para a época de Daniel. O primeiro é o de Ciro. Segundo Crônicas 36, 22 e 23. Esdras, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Esse decreto focava na reconstrução do templo e não na reconstrução da cidade. E a data é 538 a.C. O segundo decreto, na época de Daniel, também inadequado, a referência está em Esdras, capítulo 6, do 3 ao 8. E o foco foi a continuação da obra do templo. Então nós não temos absolutamente nada nesses decretos sobre a cidade. Nós só temos decretos sobre o templo. 519. E na profecia de Daniel, é tanto o templo como também a cidade. É tanto o povo como também Jerusalém. Então, ambos esses decretos, eles acabam falhando. Porque eles não vão atender o critério específico da restauração e da edificação da cidade de Jerusalém. Eles estão restritos apenas para o templo. Mas existe um decreto que nós consideramos como correto. É o decreto de Artaxerxes. Vocês sabem quem é o Artaxerxes? O rei da Pérsia, que naquele filme Os 300 é o Rodrigo Santoro. Matou muita gente, né? Se você não viu Os 300, vê Os 300. O Artaxerxes era um matador. Nós temos o decreto dele, que é um decreto correto para essa profecia. Em Neemias capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, nós temos o rei Artaxerxes como longmano, o ano 20º do seu reinado, 20º ano, 2 décadas que ele reinava. O mês é o mês de Nisan, que fica para nós no nosso calendário entre março e abril. E o objetivo, ó, por que é correto? É a reconstrução da cidade de Jerusalém, incluindo muros, incluindo portas, incluindo casas. Aí sim, essa profecia está com um decreto correto. Uma autorização completa com cartas para os governadores, com provisão de material.
Tudo isso porque ele reparou que o Neemias estava meio magoado, meio chateado. Ele nunca tinha visto o Neemias assim. Neemias, ele sempre trabalhava de bem com a vida. E aí ele percebeu que Neemias estava diferente e providenciou tudo. A data inicial foi 445 a.C. Nesse ano, que é o 20º ano do reinado de Artaxerxes, conforme a cronologia histórica estabelecida, 445. Nós temos o mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judaico, correspondente no nosso calendário entre março e abril. Se fosse o primeiro mês nosso, seria janeiro, né? Mas não é. É o terceiro ou quarto mês nosso. E a restauração da cidade. O início oficial da reconstrução de Jerusalém como uma entidade política e social. A Edvane escreveu aqui no chat por que a comunidade israelita tem tanta idolatria, numerologia, cabala, porque eles não conhecem o verdadeiro Cristo. E existem pessoas que se dizem hoje evangélicas, mas elas não conhecem o verdadeiro Cristo e também estão na idolatria, turma. Uma aluna nossa, a pastora Adriana, ela viajou esse mês para o Peru, para fazer missões no Peru. E ela começou a evangelizar, ir de casa em casa. E a Adriana, quando voltou, contou pra gente: olha, eu estou assustada, porque lá no Peru, os crentes das igrejas evangélicas adoram o Papai Noel e adoram também o Buda. Não é um negócio surreal pra gente aqui? Eu não vejo a Jaqueline adorando o Buda. Eu não vejo o Luciano adorando o Papai Noel. Eu não consigo imaginar a Etienne adorando outro Deus que não é o nosso Deus. Inclusive, eu tenho até que elogiar a Etienne publicamente aqui. Eu estive lá domingo na igreja dela e eu nunca vi uma escola dominical tão bem estruturada. Olha, a igreja da Etienne estava assim, de pessoas sedentas pelo conhecimento. A Priscila não foi, mas a Priscila é de lá também. E eu gostei do que eu vi. Eu assisti a aula do professor Ademilson e fui alimentado naquele domingo sobre a carta aos Romanos. É um pastor, né? Pastor Anderson, pastor Daniel, pastor Ademilson. É um pastor que prioriza o conhecimento bíblico. Enquanto tem muitos pastores aí acabando com as EBDs, o pastor Anderson está investindo. E ele é o exemplo, tá? Porque ele estava lá no primeiro banco, sentadinho, ouvindo e aprendendo. Não era ele que estava dando aula, mas ele é o exemplo. Nós temos que ser imitadores desses homens de Deus. Porque o anjo da igreja não é aquele que só ministra. O anjo da igreja também é aquele que está presente. Então, parabéns aí para o Ministério Ágape, parabéns para vocês. Vamos inaugurar o nosso polo lá da FASTEF entre março e abril e muita gente vai ser alcançada lá com conhecimento avançado. Esse cálculo das 69 semanas em dias, usando uma metodologia profética, a profecia bíblica se utiliza de um ano profético de 360 dias, conforme estabelecido em várias passagens. Por que 300 e não... É 360 e não 365? Porque há, no calendário judaico,
alguns anos que tem mais dias e 13 meses, e outros anos que tem menos dias e 11 ou até 12 meses. O calendário judaico ele não funciona como o nosso. O nosso calendário é gregoriano, solar. O calendário deles é lunar. Então a gente precisa também fazer essa equação aí para entender. 173.880 são os dias totais. Desde a ordem de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém, muros, fosso, templo, até a morte do Messias. 173.880 dias. A fórmula é bem fácil, né? 69 semanas, vezes 7 anos, cada semana com 360 dias. Você vai chegar lá em 173.880 dias. Professor, temos uma confirmação histórica da morte de Jesus? A precisão matemática da profecia encontrada em Daniel é o cumprimento exato da crucificação de Cristo, convertendo os 173.880 dias em anos gregorianos e ajustando para anos bissextos, nós chegamos a uma data específica. Então agora nós estamos fazendo a transposição aí para o nosso calendário. O ponto inicial começa lá em 445 a.C., mês de Nissan, com o decreto de Artaxerxes. Depois nós vamos ter um cálculo para os dias. 173.880 dias, que é igual a 476 anos no calendário gregoriano, mais os ajustes do ano bissexto e por aí vai. E o ponto final é o ano 32, na Páscoa, quando Jesus foi crucificado. Jesus não foi crucificado no ano 33. Ah, mas ele não tinha 33 anos e meio? Sim, mas provavelmente ele não nasceu no ano 0. Provavelmente ele nasceu ou no ano -2 ou no ano -3. Então ele basicamente vai morrer no ano 32. E como a gente consegue fazer essa conta tão precisamente? Pelos imperadores da época. Tanto o imperador que estava governando quando Jesus nasceu, como também o governador que estava imperando, né? O imperador que estava governando quando Jesus morreu. Então fica mais fácil buscar essa fonte histórica. Jesus, o Messias confirmado? Para mim, sim. Para você, tomara que sim. Eu coloquei aqui o do The Chosen, tá? Mas Jesus não era assim, não. Só para ilustrar. A apresentação pública de Jesus como rei de Israel, na entrada triunfal, chegando em Jerusalém, em cima de um jumentinho, e a sua crucificação na Páscoa de 32, ocorre exatamente após o término da penúltima semana. Essa precisão matemática, essa precisão histórica desta profecia, ela é um testemunho irrefutável da sua origem divina. Jesus, ele veio como homem, mas ele em nenhum momento deixou de ser Deus. E a promessa se cumpriu. E a palavra do Senhor continua sendo permanente, irrefutável palavra de Deus.
Objetivos cumpridos com a sua crucificação. Cumprimento parcial da cruz. 3 objetivos que ele realizou no Calvário. Primeiro, cessar a transgressão. Cristo tratou definitivamente com a rebelião humana. Segundo, dar fim aos pecados. O sacrifício perfeito cancelou a dívida do pecado. Nós não precisamos estar mais debaixo do pecado. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Terceiro, expiar a iniquidade. A expiação completa foi realizada por Jesus no Calvário. Antigamente tinha que ir lá nos átrios, matar um animal, derramar sangue. Vocês vão ver isso lá no Templo de Salomão, quando a gente fizer a excursão. A Suelen foi com a gente. A Suelen viu. Depois pergunta pra Suelen, na última... Ela tá dando joinha aí, ó. A Suelen gostou demais do templo. E ela viu. Nós entramos no tabernáculo. Ela tá dizendo aí no chat, foi incrível. Nós entramos no tabernáculo e em tamanho real, nós vimos o nosso guia lá, porque a gente contrata um guia, tá? No Templo de Salomão. Nós vimos em tamanho real, por isso que é muito legal a gente participar, a gente ir. Nós vimos em tamanho real ali o tabernáculo e vimos também o sacrifício. Foi muito bom. Esse ano a gente vai fazer de novo. Preparem-se para estar com a gente no Templo de Salomão, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar e vão gostar demais, vão gostar muito. É mais do que um passeio, é uma imersão teológica. Para quem acha que é um passeio, não é um passeio, é uma imersão teológica. Vamos com a gente esse ano. Objetivos futuros para o reino milenar. O milênio, que para nós ainda não é hoje. 3 objetivos da profecia que aguardam o pleno reino milenar de Cristo quando ele reinar fisicamente sobre a terra de Jerusalém. Trazer justiça eterna. O reino de Cristo se estabelecerá com justiça perpétua, perfeita, sobre toda a terra. Quando a gente vai ver isso, a gente só vai ver isso no milênio. Selar a visão profética, a visão e a profecia. Todas as profecias messiânicas do reino vão encontrar um cumprimento final, que nada mais é do que o milênio. Ungir o Santo dos Santos. O templo milenar vai ser consagrado para a glória de Deus e ali vai habitar visivelmente Israel, que aceitou Cristo, que verdadeiramente entregou o seu coração para Deus. A questão da última semana, será que nós já estamos vivendo a última semana? Isso é um enigma profético. Após a conclusão da 69ª semana, com a morte de Jesus, resta agora só mais uma semana, só mais 7 anos a ser cumprida. Por que essa separação? O que acontece nesse ato da 79ª para 70ª? Não, 69ª e 70ª. O que acontece? Por que esse intervalo? Essa é uma questão central da escatologia bíblica. É por isso que nós estamos estudando hoje. É por isso que você está se debruçando numa véspera de feriado aí para entender melhor essa temática.
a lacuna profética, o intervalo da 69ª para a última semana, a 70ª. A existência de um espaço de tempo entre a 69ª e a 70ª semana não é uma intervenção interpretativa, mas é uma necessidade textual, uma necessidade teológica. Esse intervalo é a era da igreja, é a era da graça, é aonde nós estamos, no intervalo, numa lacuna profética. E é claramente estabelecido nas Escrituras. Então entenda, a 69ª terminou quando Jesus morreu na cruz, inaugurando o tempo da graça, que é uma lacuna profética. Mas a última semana, ou os últimos 7 dias, ou melhor, 7 anos, os últimos 7 anos acontecerão no tempo do fim. A evidência bíblica de Isaías 61:2, Isaías interpretando, Isaías profetizando e Jesus lendo na sinagoga. O intervalo na leitura de Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, hoje, aqui, agora, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele proclamou o ano aceitável do Senhor. Aí eu coloquei uma parte mais apagadinha aí, não sei se você está reparando que está meio apagadinho. E olha a pausa. Olha o hiato. Olha o intervalo. O dia da vingança do nosso Deus, que se dará na última semana. Em Lucas 4, 18 e 19, Jesus ele para no meio do versículo. Jesus ele dá uma pausa no meio do versículo. E depois ele diz que entre o ano aceitável e o dia da vingança há quase 2000 anos nessa dispensação. E eu não sei se serão 2010 anos, 2020 anos, 2050 anos, 2080 anos, 2100 anos, 3000 anos, eu não sei. Eu só sei que nós estamos vivendo esse intervalo profético, proposital, essas pausas que Jesus faz lendo Isaías. A evidência bíblica de Atos capítulo 15, dos versículos 13 ao 21, em primeiro lugar, visitar os gentios. Simão ele relatou no versículo 14 como primeiramente Deus visitou os gentios para depois tomar deles um povo para o seu nome. Então os gentios eles furaram a fila graças à adoção de Jesus. Em segundo lugar, restaurar Israel. No versículo 16 de Atos, depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Porque está caído, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então agora a prioridade são os gentios e depois os judeus. Tiago, na sua carta, identifica claramente o intervalo entre a formação da igreja, os gentios, somos nós, e o cumprimento das promessas de Israel. É esse o período entre a 69ª e a 70ª semana. Eu acho que ficou
bem claro para vocês. Eu acho que vocês entenderam essa lógica. A lógica do retorno de Jesus, se não houvesse esse intervalo, Jesus teria retornado depois de 7 anos, lá em Atos dos Apóstolos. A igreja jamais teria sido formada, porque 7 anos é um período muito pequeno para a formação de uma igreja, e a profecia teria falhado. A realidade histórica foi que Jesus ascendeu, a igreja foi formada no Pentecostes, já estamos há mais de 2000 anos e a 70ª semana ainda é futura. Professor, diz para mim quando? Não sei. Não sei. Só o Pai sabe quando Jesus virá para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Eu só sei que o período é 7 anos, quando a última semana foi inaugurada. E aí nós temos evidência em Daniel 9, 26 e 27. O próprio texto profético vai sugerir um parêntese temporal entre os eventos descritos. É esse ato, é esse intervalo. No versículo 26, a morte do Messias, a destruição de Jerusalém pelo povo do príncipe que há de vir. O período das guerras, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Até o fim, Gaza, Ucrânia, Rússia, Irã, Iraque. E o versículo 27, que é o último, o príncipe firma aliança com Israel, é o início da 70ª semana. Quem é esse príncipe, hein? Antes da gente saber quem é esse príncipe, qual a necessidade do intervalo? O intervalo da penúltima semana para a última é uma anomalia interpretativa, mas é uma característica essencial para o plano redentor de Deus. Durante esse período, durante essa lacuna, Deus ele vai formar a igreja, uma igreja gentílica, judaica gentílica, cumprindo todos os mistérios que não são revelados nas profecias do Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? É uma casa mobiliada, porém mal iluminada. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a luz profética. Então nós vamos entender muita coisa que nós lemos, de Gênesis até Malaquias, e que hoje a gente não compreende na sua totalidade. A 70ª semana, a última, vai ser a semana da grande tribulação. A última semana de Daniel, 7 anos literais, ainda futuros, é o período conhecido como o período da grande tribulação. Porque na tribulação a gente já vive já. No mundo tereis aflições. Agora vai haver um tempo de grande tribulação. Esse será o tempo mais sombrio da história humana, quando Deus derramará sua ira sobre o mundo rebelde. 7 anos é a duração total. Podem haver 2 fases distintas. Jesus ele pode até voltar no meio da grande tribulação, 3 anos e meio depois. Haverão 2 propósitos: Israel e as nações. Então entenda que o período são 7 anos, mas podem ser divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. O início da 70ª semana, os primeiros 3 anos e meio, vai ter uma aliança do anticristo com todas as nações do mundo. Uma espécie de ONU, né? Organização das Nações Unidas.
aonde quem vai estar presidindo ali é o anticristo. Todo mundo vai fechar com ele. Ele fará uma firme aliança com muitos na última semana. O príncipe que há de vir é o anticristo. Estabelecerá um tratado de paz em Israel. Serão tempos de paz fictícios, sem guerra, sem doença, com vacina para todo mal. Vai acabar com a fome, vai ter um dinheiro único, marcando o início oficial de 7 anos de tribulação. Qual é o sinal precedente? O arrebatamento. A igreja será arrebatada, Cristo vai vir nas nuvens para buscar a sua igreja. Ele nem quer pisar aqui porque o anticristo está reinando aqui, então ele só vai vir nas nuvens. A aliança firmada, o anticristo vai estabelecer um acordo com Israel, que é o início dessa última semana. O arrebatamento da igreja, ele é um sinal gritante que precede imediatamente o início da grande tribulação. A ausência dos crentes aqui na terra, a ascensão do anticristo. Lembrando da aula passada, dentro de uma visão pré-tribulacionista, de que Jesus volta antes para buscar a sua igreja, de que a igreja não vive esses 7 anos aqui na terra. A igreja vive lá nas bodas do Cordeiro. Agora, existem outras interpretações. O propósito A é purificar Israel. Como é que o ouro é refinado? No fogo. E a grande tribulação tem esse objetivo primário: preparar os judeus para receber Jesus como seu Messias, como seu Salvador, através de um intenso juízo purificador. O Luciano não acredita. O Luciano diz que não vai ter repescagem. O Luciano diz que quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, tá na garra do capeta, tá na unha do carmulhão. Ezequiel 20, 33, 38. Deus vai julgar Israel face a face. Israel vai passar por um deserto. Vai haver um vínculo de concerto, aliança. Os rebeldes serão separados daqueles tementes e a nação será convertida pelo Senhor. Então haja maçarico, né, Luciano? Haja maçarico para que o ouro, que é Israel, seja refinado. Propósito B, julgar as nações. Quem não é judeu, quem não é israelita. A 70ª semana também serve para derramar a ira de Deus aqui na terra sobre as nações gentílicas que rejeitaram Jesus Cristo e continuavam perseguindo o seu povo. O juízo universal, Apocalipse 3:10, a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então eles serão tentados na grande tribulação. A apostasia confirmada, 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12, Deus vai enviar operações do erro para que eles creiam na mentira e sejam condenados. Quem fechar com o anticristo vai ser condenado. Número 3, cumplicidade do anticristo. Apocalipse 11:2, Apocalipse 11:9 vão dizer que todas as nações apoiarão o anticristo e vão rezar conforme a cartilha. Turma, se hoje tem prefeito aí que paga para os pastores receber um qualquer lá na prefeitura todo mês, tem pastor que é bancado por prefeito, você acha que na grande tribulação o anticristo não vai fechar com muita gente? Tem muita gente que só vê o lucro, a facilidade, vai fechar com o sistema. Punição pela rebelião.
serão castigados por prostituição espiritual, feitiçarias e incredulidades. O que é prostituição espiritual? É você deixar de amar o único e verdadeiro Deus, a verdadeira noiva, para amar a outros deuses ou a outros sistemas. A estrutura dos 7 anos, falsa paz do anticristo, uma aliança que só vai durar metade, 3 anos e meio. A abominação, o anticristo vai quebrar a aliança depois de 3 anos e meio e vai se revelar. Sabe de nada, inocente. Fechou com o anticristo, agora a chapa vai esquentar. Perseguição ferrenha, 3 anos e meio de tribulação e juízo para quem ficou aí. E o retorno de Cristo, a sua volta gloriosa e o estabelecimento do seu reino milenar. Aí vai começar o milênio. Chegamos ao final da nossa aula. Hoje demorou mais um pouquinho, porque vocês vão estar de recesso até quinta-feira que vem. Então não tem recesso nenhum, tá? Quinta-feira que vem estaremos juntos novamente ao vivo. Essa aula vai ficar gravada no portal de alunos. Aqui estão as minhas redes sociais para você entrar lá e eu conseguir mais seguidores. Entra lá nas minhas redes e acompanha um pouquinho do nosso trabalho de teologia. Nós ficamos por aqui e continuamos na próxima aula, que será a aula de número 4. Até a próxima.